Água. Uma substância tão conhecida em nosso mundo, tão abundante, mas ao mesmo tempo tão escassa que gera confrontos armados entre países para apenas a ter. Mas nosso documentário não é sobre isso, mas sim o que compõe ela. Para termos a água, precisamos de duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, formando o H2O. Ambos os elementos são encontrados em uma rica organização elementar, conhecida como tabela periódica. Primeiramente, vamos definir o que ela é. De acordo com a Wikipédia, a tabela periódica é uma disposição sistemática dos elementos químicos ordenados por seus números atômicos, configuração eletrônica e recorrência das propriedades periódicas. Ou seja, podemos entendê-la como uma forma de organização de substâncias conhecidas pela ciência, como ferro ou carbono. Ordenar os elementos químicos é uma disposição que recorre na ciência desde o começo do século XIX, onde foi especializada até chegarmos ao resultado que vemos nas instituições de ensino. Dizer que a tabela periódica já está completa seria uma mentira, já que existem diversos elementos que ainda podem ser sintetizados e implementados na organização. Com isso em mente, podemos partir para o primeiro capítulo da nossa jornada, onde iremos compreender a história dessa ferramenta que mudou para sempre o ramo científico. A primeira parte da história da tabela periódica se inicia com o químico e professor Johann Wolfgang Dommermuth, nascido em 1780 na Alemanha. Ele contribuiu para a ciência com o desenvolvimento da tecnologia, como o isqueiro e os hidros óticos. Contudo, foi no ano de 1824 que descobriu uma relação de massas atômicas enquanto estudava os elementos cálcio, bário e estrôncio, o levando a pronunciar uma das suas obras de maior reconhecimento, a primeira organização da tabela periódica, a Lei das Tríades. Essa organização visava, como o nome diz, ordenar os elementos em tríades por meio de suas características semelhantes. Uma característica marcante que podemos observar é o fato de o peso atômico do segundo elemento da tríade equivaler à média aritmética do primeiro e do terceiro elemento. A organização por Dommermuth se aplicava em 54 substâncias, mas o problema é que as semelhanças foram vistas à época como uma mera coincidência, a descredibilizando. A lei das tríades serviu como uma base que, com o tempo, foi aprimorada por outros grandes químicos da área. Alexandre-Émile Beguier-Chancrotot nasceu em Paris em 1820. Ele foi professor de topografia subterrânea, comandante da Legião de Honra, subdiretor do Serviço Geológico da França e inspetor-geral. Apesar de tantas funções durante sua vida, Chancrotot tinha na geologia sua expertise. Por esse motivo, criou uma organização periódica dos elementos, pensando na sistematização para a mineralogia, o parafuso telúrico. Essa nova organização agrupava os elementos em ordem crescente de massa atômica em um formato espiral de 45 graus, por isso o nome parafuso telúrico, onde havia 16 elementos a cada volta. Chancrotot baseou-se no peso atômico do oxigênio, na época definido como 16. Assim, marcou uma hélice na superfície de um cilindro e dispôs os elementos químicos observando que aqueles que estavam em uma mesma coluna, em sua representação planificada, apresentavam características semelhantes entre si. Infelizmente, a comunidade científica não deu muita atenção à organização do parafuso telúrico, mesmo que alguns elementos apresentavam essa semelhança. O grande número de irregularidades propôs uma incredibilidade a Chancrotot, assim como Dommermuth.
pequenas escalas musicais marcaram sua presença em meio às discussões da organização dos elementos, como foi o caso do químico industrial John A. R. Newlands e sua ideia da lei das oitavas. Newlands nasceu em Londres em 1837 e trabalhou em usinas de açúcar. Foi em 1864 que o químico publicou sua proposta de ciência. Como dito anteriormente, sua organização foi chamada de Lei das Oitavas, onde os elementos eram ordenados com base em sua massa atômica, assim como os outros químicos apresentados nesse documentário. Porém, é possível notar que o oitavo elemento, a partir de um primeiro qualquer, apresentava semelhança entre eles. Podemos compreender melhor analisando a escala musical. Temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó novamente, sendo essa última nota semelhante às propriedades do primeiro Dó. Mesmo que o mérito dessa organização foi reconhecido anos depois, na data de publicação dessa ideia, Newlands foi ridicularizado e não teve a Lei das Oitavas, que era o maior avanço da ordenação periódica dos elementos na época, levado a sério. De acordo com relatos de antigos membros da London Chemical Society, o físico Carl Foster teria debochado de John Newlands ao perguntar se não havia achado uma organização alfabética dos elementos. Com certeza, uma proposta revolucionária e que marcou um ponto de virada na ciência da periodicidade dos elementos químicos veio do químico e físico russo Dmitry Ivanovich Mendeleev. Conhecido por sua mente brilhante, Mendeleev desafiou e transformou as antigas concepções de organização dos elementos. Dmitry notou um novo padrão na organização das massas atômicas dos elementos por volta de 1869. O deixando intrigado sobre o assunto e o levando a esboçar a lei periódica encontrada por ele, fundamentando-se na lei das oitavas de Newlands, que depois seria aprimorada com a adição de 50 elementos. Um aspecto crucial na organização periódica de Mendeleev são os espaços vazios deixados por ele nas colunas. Ele teorizava que tais espaços ainda seriam preenchidos por elementos desconhecidos na época. Quando esses elementos foram finalmente descobertos, a previsão do químico foi confirmada com precisão. Por exemplo, Mendeleev previu a existência de um elemento que ele chamou de hexa-silício, com uma massa atômica relativa a 72 e propriedades semelhantes ao silício, que se localizaria acima do estanho e abaixo do próprio silício. Poucos anos depois, em 1886, o químico alemão Clemens Winkler descobriu esse elemento previsto e o nomeou de germânio. Assim, podemos afirmar que o trabalho do químico russo serviu como um grande passo na organização dos elementos de forma periódica, permitindo que os outros cientistas a lapidassem. Henry Moseley foi um físico assistente do químico Ernest Rutherford. Ele descobriu a relação dos espectros do raio-x da massa atômica com o número atômico e foi o primeiro a definir com precisão o número atômico de um elemento e contribuiu profundamente na tabela periódica, baseando-se na organização de Dmitry Mendeleev. Até então, havia um pensamento da comunidade científica de que o número atômico era um número sequencial baseado na sequência das massas atômicas, mas sujeito a modificações. Moseley reorganizou a tabela já existente que vimos no capítulo anterior, mudando certos elementos de local, para promover uma periodicidade mais coerente, com elementos próximos apresentando propriedades físicas e químicas semelhantes. Além disso, Moseley também prevê a existência de certos elementos químicos que ainda seriam determinados futuramente, como a descoberta de uma lacuna entre os elementos 61, 72 e 75, onde se encaixariam respectivamente o broméncio, hafnio e rênio. A nova organização da tabela periódica apresentava uma periodicidade entre as famílias dos elementos níveis e em números atômicos crescentes. Após essa rápida, mas grande exploração da história de uma das ferramentas mais importantes para a compreensão química,
podemos refletir sobre o processo de evolução da organização periódica dos elementos e entender a atual tabela. Vimos que ao longo dos anos as descobertas científicas foram desacreditadas por outros cientistas, comprovando que a ciência não está alheia às decisões humanas. Essas decisões podem atrasar a possibilidade de avanços e aprimoramentos. É importante salientar que os achados científicos são cumulativos e dependem de uma rede de pessoas e ideias para acontecerem. Por fim, agradecemos a paciência e esperamos ter enriquecido o aprendizado de quem nos assiste. Everything new again, everything that I'd owned, I threw it out the windows, came along, streetways I know.